Baixa Pacha Rente Queira. Olá, parentes! Esse é o podcast Rádio Age, uma produção Age GAPK com apoio da UGuia. Estamos baseados na aldeia Bororó, em Dourados, Mato Grosso do Sul, e trazemos informações com temas que interessam a todas as comunidades indígenas. Já de vacinar que Xexentequeira. Vacina contra coronavírus ou uma rema. Retalo tarire, awaqueira, oipuhu direito, uma vacina, era nieve, ou índia vê campanha de vacinação. Coaco vacina ou uma rema, onde testar uma Brasil, pe. Retã, tetã, comum durre. O peangui é seguro. Já ura monda como ancobaira. Vacina eu de Japô ou mombaca um yanderete, com base pra rupe. Ou uma rende vem base pra ru, vacina nhane putum onde aputar uma preparado e caturra um yandembarete chupe. Umarupi, dai por iramonguare vacina, retanha de gentequeira ou manumba asiguassurupi, o gueru é que caraiqueira. O angarupi de coama vacina, pemba assupe. Baacim barete sarampo, paralisia infantil, ratétano. Na minha renduvei, terá o putai cangu. O minha proteção, o ima umandia de vacinar o manter. Com anga, tecotemedia de vacinar no manoi ranguanhaneiro queira. Andorroi rang hospital pe coronavírus gui. A ninja que ride, vacina e porã. Nhemboeiro PVAV, porranha na queira, máscara, vacina, o mombiro upembaçu. Vacina, rainha nerembiporu, nhamocanin hangwa coronavírus mesmo. Já de vacinar que Xexentequeira. Parentes, a pandemia da Covid-19 ainda não acabou e ela continua fazendo vítimas. Por isso, mesmo com a vacinação, ainda é necessário tomar alguns cuidados, como evitar aglomerações, manter o distanciamento social, fazer o uso de máscaras, higienizar as mãos e não compartilhar tereré. Por isso, parentes, se cuidem para que possamos sairmos logo dessa. Nas principais cidades do país, diz o Clarim, milhares de pessoas voltaram a sair às ruas para protestar contra Bolsonaro, a quem chamam de genocida por sua política sanitária. Infelizmente, o Brasil atinge o marco sombrio de mais de 500 mil mortes e protestos contra o presidente. O trágico número de 500 mil brasileiros mortos em decorrência da Covid-19, registrados no sábado, dia 19 de junho, e os protestos contra o presidente Jair Bolsonaro ocuparam as páginas dos principais veículos internacionais neste fim de semana. A cobertura da imprensa internacional sobre os 500 mil mortos no Brasil e as marchas afirma que há uma indignação crescente dos brasileiros contra o presidente Jair Bolsonaro, apontado nos protestos como culpado pelo número alto de vítimas da pandemia no país. Também retrata a situação crítica do Brasil, onde a vacinação lenta e o descontrole do vírus podem levar a uma terceira onda e um número ainda maior de mortos pelo vírus. O Brasil ultrapassa o marco sombrio de 500 mil mortes por Covid-19 em meio a protestos contra a resposta de Bolsonaro, diz o título de reportagem do jornal britânico The Independent. No sábado, 19 de junho, mesmo dia em que o Brasil alcançou 500 mil mortes na pandemia, milhares de pessoas em todos os 26 estados do Brasil, além do Distrito Federal e cidades do exterior, saíram em manifestações contra Bolsonaro. Críticos dizem que a rejeição de Bolsonaro às restrições à Covid-19, como medidas de distanciamento social e uso de máscaras e sua promoção de tratamentos refutados como a hidroxicloroquina são em partes responsáveis pelo enorme número de mortes no país e pela lenta campanha de vacinação, diz a reportagem do Independent. O jornal britânico The Guardian registrou em reportagem que os protestos contra Bolsonaro têm ganhado impulso, em meio a uma curva ascendente de casos de Covid no país.
O presidente brasileiro, que subestimou a pandemia e resistiu às medidas de contenção, está sendo investigado no Congresso porque seu governo ficou para trás na aquisição de vacinas, mas incentivou o uso de drogas ineficazes como a cloroquina, registrou o jornal. A BBC destacou como o Brasil alcançou 500 mil mortes em meio a uma situação crítica, com uma crise que pode piorar pela vacinação lenta e o início do inverno. O vírus continua a se espalhar, enquanto o presidente Jair Bolsonaro se recusa a apoiar medidas como distanciamento social. Olá, parentes! Eu sou a Tati Caiuá, comunicadora indígena da Rádio Age, e esse é mais um podcast com a produção da equipe de ação de jovens indígenas, que além do momento cultural com a rapper Catumirim e as bandas Ponto de Equilíbrio e The Hellis Nation, teremos informações e uma homenagem ao Carlos Terena, coordenador e idealizador dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, e uma conversa com Tiago Aquino, que é do povo Terena e é o primeiro indígena conselheiro tutelar na cidade de Dourados. Quando eu nasci, o Estado já tinha um plano todo traçado. Eu nasci e eles já queriam ver meu corpo enterrado. Me jogou na favela sem canto e sem língua, me deixou sem memória, pois quem não sabe de onde vem não cobra justiça a história. Gritando e sem entender nada. Ouvi a reza da igreja que silenciava o grito da mata. Ouvi meus ancestrais cantando levanta que é retomada. Filha de aldeia quilombo te querem na margem, na beira de estrada. Ó Brasil, cadê sua memória? A pátria amada é terra roubada. Baexa Painteroepe,
Olá, parentes! Nosso entrevistado de hoje é o Tiago Aquino. Ele é o primeiro indígena conselheiro tutelar na cidade de Dourados. Tiago vai relatar como é ser um conselheiro tutelar indígena, quais as atribuições, quais as dificuldades tem enfrentado nesse processo de conselheiro tutelar. Tiago, gostaria que você explicasse desse exemplo de violações contra crianças e adolescentes que chegam até você e quais as dificuldades que você tem enfrentado enquanto conselheiro tutelar na pandemia. Olá, parentes. Me chamo Tiago Aquino, sou indígena tereno, morador na aldeia de Dourados, estou conselheiro tutelar. Fui o primeiro indígena a ser eleito conselheiro na cidade de Dourados. Fui eleito com 258 votos para representar os povos indígenas. Como na cidade não havia um conselheiro indígena, nunca houve nesse sentido na cidade de Dourados, fizemos uma articulação para que colocasse a representatividade lá dentro do Conselho Tutelar, para que nós podemos, dentro da comunidade indígena, efetivar a garantia de direito da criança e adolescente e também a efetivação de políticas públicas, que o Conselho Tutelar tem essas prerrogativas. As atribuições do Conselho Tutelar, do Conselheiro Tutelar, está elencado no artigo 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo que uma criança ou adolescente que está tendo seu direito violado, ou podemos prevenir a violação de direito, a gente podemos encaminhar para serviços públicos como CRAS, CREAS e todos os órgãos privado ou público que envolve criança e adolescente. Podemos encaminhar tanto a criança ou adolescente como a família também. Requisição de serviço público, por exemplo, quando o Estado nega uma consulta ou uma vaga de escola, o conselheiro tem essa atribuição de requisitar esse serviço para que garanta então o atendimento para a criança e adolescente. E também, se não ser atendido nossa requisição, podemos representar a família quando a gente nós, conselheiro, aplicamos medida, ou se não, quando requisitamos serviço para o Estado não atende, podemos representar no judiciário, para que então seja efetivada a nossa aplicação de medida ou nossa requisição de serviço. E também o Conselho Tutelar ele fiscaliza toda instituição público-privada que envolve criança e adolescente. A dificuldade nesse processo foi que quando você entra no Conselho Tutelar, na nossa cidade, a eleição exige ensino médio. E quando você entra, o processo de aprendizagem, você encaminhar, você fazer documento, elaborar uma requisição, isso é muito complexo, porque é só na prática que você vai ter que aprender. E eu fiquei um ano e meio, estou de mandato agora, e apanhei muito nesse sentido, mas que foi muito bom para o meu aprendizado. Então esse foi o processo. E também entender a rede, né? Porque a rede protetiva, a garantidor de direito, ela não entende a atribuição do Conselho Tutelar. Nós somos regidos por um estatuto que chama o Estatuto da Criança e do Adolescente, e tem que ser cumprido a nossas atribuições. E às vezes a própria rede protetiva ela não entende a nossa atribuição, invertendo as prerrogativas aí, né? E nós quando entramos dentro do Conselho Tutelar, a gente fica como servidor público. E como servidor público, a gente tem que seguir o processo, o princípio da legalidade. Ou seja, tudo que a lei fala, a gente tem que cumprir. A gente tem que cumprir só o que está escrito. O que não está escrito, a gente não pode cumprir, podendo até responder por usurpação de serviço. Um exemplo claro das violações de direito, é claro que ainda mais nesse processo de pandemia, é alarmante, né, no município, com certeza é os abusos sexuais, né, e também violência doméstica que envolve criança e adolescente, e também o próprio Estado ele viola muito o direito da criança e adolescente, por exemplo, como uma vaga na escola.
A gente aqui tem muita demanda, principalmente na cidade de Dourados, muita demanda de vaga na escola, né? E aí, ou seja, quando o papai e a mamãe faz a matrícula online ali, ou não tem esse mecanismo, vai até a Secretaria de Educação, o município está com poucas escolas e a população está grande. E aí o próprio Estado viola o direito da criança e adolescente, e assim a gente tem que atuar com requisição do serviço público, e se não atender nossa requisição, a gente informa o juiz, e o juiz aí toma as medidas cabíveis. Durante a pandemia, o conselheiro ele pode se envolver com muitos conselhos, né? Que é, por exemplo, Conselho Municipal de Droga, Conselho Municipal de Enfrentamento à Exploração Sexual, a Comissão de Proteção e Erradicação do Trabalho Infantil, que são os PETs, né? Então ele envolve muito nessas questões, e tem muitos projetos que chegam para as próprias comunidades. Como eu disse, nós fomos eleitos para representar também os povos indígenas e fazer essas políticas chegar até a comunidade com a força do Conselho Tutelar também, porque ele também nesse sentido tem essa prerrogativa. E dificultou muito nesses projetos, né? A gente não pode mais fazer reunião física, tem que fazer reunião online, e tudo com mais 4 pessoas, então dificultou muito o meu trabalho, para mim aprender também, que eu estou num processo de aprendizagem, teve muito essa dificuldade. E os conselheiros, os indígenas, eu tomei a vacina, né? Mas os outros demais conselheiros não tomaram, e a gente é colegiado, ou seja, a gente trabalha em 5 conselheiros, e para você dar andamento dos trabalhos, a gente precisa da maioria absoluta do colegiado, ou seja, pelo menos 3, né? Então, nesse sentido, dificultou muito, porque como que os outros colegas vão trabalhar nessa linha de frente aí e tentar ver esses projetos se não tomar a vacina? Então, dificultou muito. Tiago, quais mudanças deveria ter no Estatuto da Criança e Adolescente para contemplar povos indígenas? Ou você acha que já contempla? E o que te motiva a ser um conselheiro tutelar? As mudanças que tem no ECA, bom, no meu ponto de vista, o ECA não tem que mudar, né? Então, assim, na verdade, o conselheiro ele tem que, igual eu falei, ele é nível médio, mas eu acho que é uma escolaridade baixa para ser conselheiro com o tamanho de um serviço tão complexo. Porque você tem que entender, você tem que ler questão de saúde, questão de assistência social, você tem que ler questão de Constituição Federal, saber se direcionar para onde vai, fazer um relatório, nem que seja um breve relatório, para não ficar revitimizando a criança ou adolescente quando chegar a atuação da rede, ou sem caminhar para a rede. Então, assim, o que eu vejo? Vejo que o conselheiro ele tinha que entender primeiro, direitos humanos, né? Constituição Federal, e as leis, né, ordinárias, a lei especial. E como ele é regido igual pelo ECA, então a missão do Conselho Tutelar para atuar dentro dos povos indígenas, conhecer também a questão cultural, a antropologia. Então, nesse sentido, sim. Não que o ECA teria que mudar, porque a gente tem que olhar uma questão, não só com a questão indígena, não, a questão... a gente atende muito as vilas de Dourados aí, que são a margem da sociedade, está na margem aí, e assim, as periferias, a gente tem que olhar com um olhar mais humano. O conselheiro tutelar tem que ser humanizado para atuar, né, nessas regiões, né? Então é isso, meu ponto de vista. O que motiva o ser conselheiro continuar estar, né, conselheiro tutelar, porque a gente tem um mandato de 4 anos e daqui 4 anos vai ter outra eleição. Se Deus permitir, vai ter recondução, senão, vida que segue. Mas é de efetivar as políticas.
é quando você efetiva um direito, quando você efetiva o direito daquela criança, daquele adolescente. Ali você sabe por que você veio, porque você está naquele lugar. E isso é o que me motiva. Motiva quando a política acontece dentro da comunidade também. Na comunidade indígena. Essa é a motivação para que eu não quero ser o melhor conselheiro, eu quero dar o melhor da minha pessoa, porque nós indígenas, a sociedade não indígena, não estou generalizando, uma parcela acha que é superior, né? Acha que é superior a nós indígenas, mas não é bem assim. Se você se dedicar, você se capacitar, você dá o seu melhor, não querer ser melhor que as outras pessoas, mas dar o seu melhor, com certeza você vai ter um destaque maior do que os outros, isso aí vai ser natural, e fazer acontecer, efetivar mesmo as políticas públicas, principalmente para aqueles que são os mais necessitados, tanto para a comunidade indígena como para a periferia, por exemplo, né? Então é isso que me motiva a ser conselheiro. Tiago, a Rádio Age agradece a sua participação. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para os parentes indígenas e onde entrar em contato com o Conselho Tutelar se alguém precisar. Então, vocês conheceram um pouquinho da minha história, né? Então é isso, parentes. Queria mandar um abraço para todos os parentes que estão me escutando. Dizer que eu sei que não é fácil, nada é fácil. Sei que se quem tem sonho de ser conselheiro, está conselheiro na verdade, não é ser, está conselheiro, porque a gente vai estar, nós estamos de passagem, se dedicar mesmo, de corpo e alma aí pelas causas da criança e do adolescente indígena, e que dizer que assim, que eu passei por um processo que eu estava brigando, vamos dizer assim, com cachorros grandes. E eu era um cachorro pequenininho, só que aí eu me tornei grande, né, nesse processo de aprendizagem, e hoje venho desenvolvendo um excelente serviço dentro do Conselho Tutelar. Para quem não conhece ainda, convido para conhecer. Minha porta do Conselho Tutelar está aberta ali na rua João Rosa Góes, número 395, no complexo da antiga prefeitura. Está aberto para conhecer meu trabalho. E assim, quem tem vontade, que dê o seu melhor, assim, que tudo é possível. Tudo é possível. Só acreditar no seu potencial, acreditar lá no seu interior, na sua fé, na sua esperança, perseverança. Então é nesse sentido. E para quem deseja fazer uma denúncia no Conselho Tutelar, na região central do Dourados, porque o Dourados tem dois conselhos tutelar, na região central onde que eu atuo, que é também pela aldeia de Jaguapuru e Bororó, pode fazer uma denúncia no número 984-68-6145, ou também na plataforma Disque 100, só discar 100 no orelhão ou qualquer outro celular e fazer a sua denúncia, que essa denúncia de Disque 100 chega lá em Brasília, que é distribuído para os conselhos tutelar, ou se envolver delegacias ou demais órgãos, vai ser direcionada, tá? E para quem quer conhecer um pouco do meu trabalho e não quiser ir no Conselho Tutelar, pode seguir minhas páginas. No Facebook eu estou como Thiago Fernando Aquino Soares, tem uma página também, Thiago Aquino, no Facebook, tem o Instagram, Thiago Fernando Aquino. Então quem quiser me seguir, conhecer um pouco do meu trabalho, me seguir, é só ir nessas páginas. Também vou falar um pouco sobre os tempos que nós estamos vivendo, que é o tempo de pandemia. Estamos em colapso na saúde pública. Temos que tomar a vacina para amenizar a situação, né? Mas mesmo tomando a vacina, temos que usar máscara e álcool em gel. Então peço para todos os parentes aí a conscientização e proteja-se, tá? Então, muito obrigado para todos aí que estão me escutando. Deixa a Amazônia de pé, pra ti o cerrado
bandeiras transformem em vermelho o nosso azul anil. Querem nos esmagar, vamos resistir e até o final vamos lutar. O povo latino se uniu, vamos consagrar. Ela bate a mama preservar. Quero mandar pro mundo pensar, né? Refletir como é que vai ser a vida dos nossos netos e filhos que estão vindo. Em memória do tempo que passou, queremos presidente Funiô. Parentes, a pandemia da Covid-19 ainda não acabou e ela continua fazendo vítimas. Por isso, mesmo com a vacinação, ainda é necessário tomar alguns cuidados, como evitar aglomerações, manter o distanciamento social, fazer o uso de máscaras, higienizar as mãos e não compartilhar tereré. Por isso, parentes, se cuidem para que possamos sairmos logo dessa. Gilmar Terena escreve: nesta semana, tivemos a notícia de mais uma importante liderança indígena que partiu em decorrência das complicações da Covid-19. Carlos Terena era do clã Xumonô, da metade oposta à minha, e primo do meu pai, Newton Galache, ambos naturais da terra indígena Taunay-Peg, em Mato Grosso do Sul. Contam nas histórias antigas que nossa família descende de um grande rezador chamado Pacacu, que viu o futuro através dos sonhos e tinha poderes de cura, que remontam desde tempos nos quais não havia fronteiras brasileiras, paraguaias e bolivianas. Apenas o Chaco era nossa morada, chamado em nossa língua de Exiuá. Das sementes do Coixomunete, Pacacu, saíram importantes figuras do povo terena, que se embrenharam em diferentes searas, principalmente em decorrência do contato exaustivo com a sociedade não indígena. Dessa linhagem de Pacacu, tivemos parentes que lutaram na Guerra do Paraguai, na Segunda Guerra Mundial e que desbravaram outros caminhos nesses séculos de história. Um desses terena foi Carlos Justino Marcos, conhecido pela família como Maninho e pelo mundo como Carlos Terena. Na juventude, mudou-se para Brasília junto com outro grupo de jovens indígenas e sempre com o sonho de reunir as diversas nações indígenas do mundo. Teve participação ativa também na Constituinte 1988, ao lado de seu irmão Marcos Terena. Mas foi pelo esporte que ganhou notoriedade, com a criação dos Jogos dos Povos Indígenas. A primeira edição foi em 1996, em Goiânia. Até o ano de 2015, o evento já contava com 3 edições, incluindo os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, com participação de povos originários de diversos países. A luta e vida de Carlos Terena ocorreram principalmente no campo do esporte. Por meio dele, promovia grandes encontros interculturais com povos indígenas que nunca se viram e nunca foram vistos pela sociedade em geral, disputando simbolicamente alguma prática esportiva nativa ou algo que fosse somente um passatempo divertido, atraindo olhares de diversos setores da sociedade, inclusive o artístico. Carlos Terena nos deixou no sábado 12 de junho, aos 66 anos, em decorrência de complicações da infecção por Covid-19. Ele estava internado desde o dia 24 de maio e não resistiu após o agravamento no quadro de saúde. Nessa pandemia, as comunidades indígenas foram afetadas drasticamente pelo novo coronavírus, com a morte de inúmeras lideranças que levaram consigo saberes milenares como o pajé Iomoni Merinaco, o cacique Aritana Iaualapiti, o caiapó Paulinho Paiacã e agora nosso parente Carlos Terena. O legado dessas grandes lideranças segue agora nas mãos dos seus filhos, sobrinhos e netos, e no caso de Maninho e de suas filhas, Maíra e Melissa, além de sua neta Hannah. São elas que trazem agora uma perspectiva feminina à luta dos nossos antepassados, que nossos cantos ecoem pelas madrugadas nesse mundo e em outros. Aprovada na CCJ, Constituição, Cidadania e Justiça, APL 490/2007. Por 40 votos a 21,
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, dia 23 de junho, o parecer de Arthur Maia sobre a proposta que visa alterar o processo de demarcação de terras indígenas no Brasil, o projeto de lei 490/2007. Na quinta-feira, dia 24, haverá sessão na CCJ para analisar 8 destaques. Ao fim desse processo, a matéria segue para análise dos plenários da Câmara e do Senado Federal. O parecer aprovado reúne 14 projetos que tramitam sobre o assunto e determina que estados e municípios onde se localizam terras indígenas participem da demarcação. A matéria também prevê mudanças no usufruto pelos povos originários. O texto estabelece um marco temporal para que sejam demarcadas somente as áreas ocupadas pelos indígenas até o dia 5 de outubro de 1988, ou terras que tenham sido perdidas por violência, clandestinidade ou precariedade. Ainda em 2008, o PL foi aprovado na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, mas acabou rejeitado na Comissão de Direitos Humanos e Minorias. Há pelo menos 15 dias, grupos indígenas de diversas etnias protestam em frente à Câmara dos Deputados contra o projeto de lei. Com o avanço da pauta, na tarde de terça-feira, policiais militares do Distrito Federal e indígenas entraram em confronto. O que propõe o PL 490/2007. O projeto de lei prevê que terras indígenas são aquelas que já estavam ocupadas no dia 5 de outubro de 1988, dia da promulgação da Constituição Federal. Este mecanismo é conhecido como marco temporal. Atualmente, a lei prevê que para demarcar uma área é necessária a abertura de um processo administrativo na FUNAI. Uma equipe multidisciplinar deve redigir, então, um relatório de identificação e delimitação, mas a comprovação de posse em data específica, no entanto, não é necessária. O PL que tramita na Câmara proíbe ainda que terras demarcadas previamente sejam ampliadas. Outro trecho do texto prevê a flexibilização do contato com povos isolados. Caso o projeto seja aprovado, as terras em processo de demarcação deverão comprovar a ocupação antes da promulgação da Constituição Federal em 5 de outubro de 1988. Com a PL aprovada, o governo poderá construir rodovias hidrelétricas e outras obras em terras indígenas. Isso é proibido atualmente. Também não precisará comunicar aos povos das obras. O PL prevê que fazendeiros poderão assinar contratos com indígenas para plantar soja ou criar gados em terras indígenas, o que enfraquecerá a demarcação. Segundo o projeto de lei, qualquer pessoa poderá reclamar da demarcação, mesmo que o Ministério da Justiça já tenha aprovado o estudo da FUNAI, ou até após a homologação do território pela Presidência da República. As terras indígenas são um direito anterior à chegada dos portugueses ao Brasil. O marco temporal, portanto, fere uma cláusula constitucional. Os povos indígenas têm direito ao usufruto exclusivo das terras demarcadas. Com o projeto, essa garantia será violada em caso de contratos entre fazendeiros e indígenas. Os indígenas têm direito de ocupar totalmente as terras demarcadas. A possibilidade de execução de obras nesses territórios viola esse direito. Taking the land which is rightfully ours. Years from now, my people will be forced to live in mobile homes on reservations. Your people will wear cardigans and drink highballs. We will sell our bracelets by the roadsides. You will play golf and enjoy hot hors d'oeuvres. My people will have pain and degradation. Your people will have stick shifts. The gods of my tribe have spoken. They have said, do not trust the pilgrims. And for all these reasons, I've decided to scalp you and burn your village to the ground.
American Indians today by the film industry, excuse me, and on television in movie reruns, and also with recent happenings at Wounded Knee. You're taking the land which is rightfully ours. Years from now, my people will be forced to live in mobile homes on reservations. Your people will wear cardigans and drink highballs. We will sell our bracelets by the roadsides. You will play golf and enjoy hot hors d'oeuvres. My people will have pain and degradation. Your people will have stick shifts. The gods of my tribe have spoken. They have said, do not trust the pilgrims. And for all these reasons, I've decided to scalp you and burn your village to the ground. And everything's being ruined. They don't care about people living on that land. So a religious disaster, it's something, it's like genocide is something for Indian people. So. Hundreds of indigenous women murdered or missing. Essa é a Rádio Age, ação de jovens indígenas de Dourados. Estamos também no YouTube, Facebook e Instagram. E todo sábado à tarde aqui, na Rádio Boa Nova FM 87,9. Até a próxima, parentes! Sometimes they have to kill us. They have to kill us. Because they can't break our spirit.